Olá, meus queridos e queridas, eu sou o professor Valdívia e eu vou passar para vocês o experimento do astrolábio. Precisaremos de alguns materiais básicos para poder fazer esse experimento. Antes de começarmos, é importante a gente entender o que é o astrolábio e para que serve. O astrolábio foi um equipamento muito utilizado pelos navegadores para poder localizar a distância entre um objeto, a distância e a altura, principalmente nas construções de mapas. Eles utilizavam como astros como a Lua, o Sol e algumas estrelas para se orientar e poder medir as distâncias e calcular as coordenadas geográficas. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um astrolábio de uma forma simples, aprender como utilizar ele como medidas em casa, por forma simples, e aplicar essa mesma unidade de medida para poder conseguir fazer outras formas de localização. Para poder fazer o astrolábio, simplesmente precisamos de alguns materiais, como papel como uma caixa de sapato, um pequeno papel. É interessante um tubinho de caneta, tesoura, um barbante, talvez um pezinho que pode ser utilizado como uma borracha, algumas canetas e, se possível, um transferidor. Aqui no caso eu tenho um tamanho família, mas pode ser aquele pequenininho, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, seus materiais, você pode utilizar um transferidorzinho em cima do papelão e marcar o seu contorno e cortar. Neste daqui, eu utilizei o meu maior, mas você pode fazer com o seu pequeno. Depois que você fez isso, recortou, está nesse formato, é importante você fazer algumas marcações. Por exemplo, no seu transferidor você tem um 90 em cima e aos lados começa no 0, que está aqui, e acaba no 90. Porém, para o astrolábio ele vai ficar 90 e vai fazer 0 para o outro lado também. Vamos ver como fica? Eu fiz uma pausa rapidinho e agora eu tenho a minha marcação. Lembrando, começa no 0, vai até o 90, depois ele volta para o 0. Nós utilizaremos ele desta maneira aqui. Então agora no meio, na parte de cima, vai ser necessário fazermos um furinho e prender uma linha. Vamos ver? Após perfurarmos, é interessante você ter um barbante com um pezinho na ponta. Nesse caso eu usei um pedaço de borracha, que eu não usava mais, para poder prender. Vamos ver como fica? Após passarmos o barbante, podemos ver que ele fica aqui, ó, preso. Conforme eu mexo, ele muda a inclinação, certo? E embaixo, como já tínhamos feito a marcação, temos os graus. Podemos usar esse exemplo e perceber que aqui, ó, onde eu faço a devida inclinação, eu consigo ver o papel lá na parede. Aí eu travo a minha medida aqui e eu posso ver a quantidade de graus que está presente. No caso, a minha inclinação aqui é de 80 graus. Aqui eu já tenho uma versão melhorada do meu astrolábio, onde eu já tenho na ponta um tubinho de caneta para que facilite focar aonde eu quero visualizar o ponto. E se o ponto estiver mais acima, estiver olhando, por exemplo, para o Sol, para uma estrela, ele vai marcar a minha quantidade de graus aqui, certo? Que é necessária para a gente conseguirmos calcular a altitude do objeto. Essa foi a primeira parte do experimento. Espero que tenham gostado, entendido como que ele funciona, que é através da medida de ângulos e graus. E no próximo vídeo a gente faremos mais uma aula prática para ter certeza da medida do ângulo de cada objeto e assim aplicando para as medidas das montanhas, as distâncias e assim conseguindo calcular, certo? Se gostaram, curte aí, se possível me segue. Abraço a todos.